Você já imaginou como seria o mundo sem internet? Difícil, não é mesmo? Por isso hoje vamos colocar em revista a palavra internet e mostrar as transformações que ela promove no mundo. Você conhece a história da internet? Sabia que ela mudou muito desde que foi criada? A internet surgiu no final dos anos 60, nos Estados Unidos, numa combinação de pesquisa militar e universitária. Os militares tinham a ideia de criar um sistema de comunicação menos vulnerável, sem um centro, para que caso fosse atingido pelo inimigo, não perdesse o contato com os outros pontos. Apesar de inicialmente pensada para uso militar, a internet foi muito mais utilizada por cientistas, que passaram a desenvolver outros usos na própria academia e para a troca de informações científicas. A partir dos anos 80, a internet se popularizou, com o surgimento de interfaces de sistemas operacionais mais amigáveis. Isso começou a mudar a forma de vida das pessoas, no trabalho, no lazer e principalmente na comunicação. Depois se fala em Web 2.0, que seria uma segunda geração da web, quando essa interatividade aumenta, né? Você já tem as redes sociais e você já tem bandas largas e capacidades maiores de processamento, então todo mundo consegue baixar um filme e produzir um filme e botar na internet. É a coisa do Facebook, do YouTube. Criou-se então a cybercultura, uma relação entre os usuários no ambiente online que promove a convergência entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias. E essa nova relação tem seus lados positivos e negativos. Tende a ser um pouco mais positiva do que negativa, mas um pouco. E ela traz uma série de problemas também aí, que para começar o fato de muita gente ser excluída, o fato de, por mais que você inclua, o negócio está sempre um movimento tão rápido que quando você inclui alguém num nível, a coisa já está muito mais avançada. O fato das pessoas poderem estar sendo monitoradas permanentemente por algum governo ou por alguma empresa, do lado bom é meio óbvio, né? O acesso de todos à informação, à diversão, ao lazer, ao conhecimento, as coisas ficam mais práticas. Ela é uma biblioteca gigantesca. Muita gente diz que a internet faz as pessoas se isolarem. Mas as redes sociais são prova de que para relacionamento a internet pode ser uma aliada. Hoje, até mesmo as crianças usam a internet para se relacionar. Tem um lado bom que desenvolve muita coisa, a criança se comunica, os joguinhos desenvolvem o raciocínio, essa coisa toda ajuda, né? Agora, o problema é o exagero. A criança não pode ficar o dia inteiro na internet. Eu vejo crianças que chegam da escola, largam a mochila num canto e vão para a internet. Isso é um absurdo. Não pode. Porque muito fala, ele está lá no computador, está quietinho lá. Quietinho fazendo o quê? Tem que ver o que ele está fazendo, que site ele está entrando, com quem. Porque mesmo que já seja adolescente, tem que saber. Então a internet tem um lado bom e um lado mau, né? O lado bom permite uma comunicação até mais rápida. Você quer falar com uma pessoa, você vai no e-mail, a pessoa mesmo esteja longe, imediatamente recebe isso, então você se comunica. E outras, ela vai suprir a dificuldade delas. Não é nem por ser rápido, não, porque tem medo de se mostrar, tem dificuldade de aparecer, medo da censura, medo do que vão dizer. Algumas têm realmente necessidade de exposição. Uma forma de fortalecer o ego, uma forma de preencher um certo narcisismo. Que muitas pessoas são narcisistas, gostam de se expor, gostam de se mostrar. Então a internet é um meio solitário de exposição. Então, como elas têm dificuldade, isso de alguma forma supre essa dificuldade delas. Você usa rede social? Sim. Não. Facebook. Não só o Facebook, como o Twitter e o YouTube também. Para quais fins? Tipo, lazer, trabalho? Para tudo. Para lazer, para trabalho, para tudo. Lazer. E para estudar? Para trabalho, lazer. O Brasil está entre os países que mais acessam as redes sociais. E elas já fazem parte do cotidiano da população. Aproximadamente 84,8% dos internautas utilizam o seu tempo online para acessar as redes sociais. Entre as mais acessadas, o Facebook e o Twitter são os mais populares. As redes sociais propiciam essa possibilidade, né, de que as pessoas se vejam, se mostrem, que as pessoas falem de si, que as pessoas sejam levadas em consideração. E me parece que esse é um dado relevante. Hoje, qualquer candidato a prefeito, governador,
senador, presidente, ou mesmo deputado, cargo legislativo, tem que se utilizar, né, faz questão de ter lá seu perfil, ter lá sua presença nas redes sociais como uma maneira também de conduzir sua campanha. O exemplo mais significativo foi a eleição do presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, que atribui boa parte do sucesso da campanha dele à utilização das redes sociais. O que as redes sociais poderiam desempenhar, pelo menos do meu ponto de vista, seria justamente esse aprofundamento, essa ampliação da conquista, da luta pela democracia e da cidadania. A 7ª Arte não deixou de acompanhar as transformações do mundo moderno. Por isso, a internet ganhou grande destaque nas telonas do cinema. O primeiro filme que gerou mais barulho e que foi, embora tenha sido um filme bobinho, que é uma comédia romântica, ele trouxe à tona essa discussão que foi o Mensagem para Você, com a Meg Ryan e o Tom Hanks. Que é um filme que mostrava ainda de uma forma bem rudimentar, quase, a relação do usuário com o e-mail. Não era nem com a internet, imagina pensar em rede social, ainda nem se pensava, se sonhava com isso. Internet 2.0, nada disso. Ainda era realmente a surpresa, a novidade do e-mail. E cada vez que o e-mail apitava, You've Got Mail, que é o nome do filme em inglês, era uma notícia nova, e aí tinha toda aquela relação eles super se curtiam no computador e na troca de e-mails, não se conheciam pessoalmente, e quando se conheceram pessoalmente, eles não sabiam que eles pessoalmente eram aquelas pessoas da internet. A versão online deles era muito mais bonita, muito mais amorosa, muito mais humanizada do que a versão face-to-face, né? Então, eu acho que o interessante, a primeira coisa legal que esse filme traz para essa discussão de subjetividade na rede é como a gente pode talvez ser até melhor na internet, a gente mostrar a nossa melhor faceta, talvez porque não nos conheçam tanto como na vida pessoal. Então eu posso construir um novo eu ali, eu posso construir uma nova identidade. Welcome. You've got mail. O filme Closer, Perto Demais, fala do relacionamento amoroso de 4 personagens. Uma fotógrafa bem-sucedida, um aspirante a romancista, um médico e uma stripper. A história dessas 4 personagens, em alguns momentos, acontece através da internet, em salas de bate-papo e chat, na qual existem diálogos e numa conversa de teor sexual. O filme A Isca Perfeita fala de um casal que se conhece através da internet, começam a namorar e marcam o casamento, sem nunca ter se visto. Né? E aí, depois disso, ela vem da Rússia encontrar com ele, que é um banqueiro na Inglaterra. Né? Depois disso, o filme tem uma reviravolta, né? E os rumos das personagens são modificados. No próximo bloco, vamos ver mais sobre a influência da internet na comunicação e até mesmo na escrita. E mais, pesquisa e trabalho com a internet. Não saia daí! Hoje, a palavra em revista é internet. Milhares de pessoas se conectam a este mundo virtual todos os dias. Isso fez da internet um novo campo para a publicidade. No início da internet, a internet ela era um espaço onde tinha poucas estratégias publicitárias, né?
A gente diria que a primeira estratégia publicitária foi o e-mail marketing, né? Depois outras estratégias com desenvolver da tecnologia, né? Com o avanço da tecnologia foram surgindo, como o banner, né? que até hoje ainda existe, o pop-up, né? E com o avanço da tecnologia, quando a gente começa a falar desse novo surgimento da tecnologia, quando se pensa a reconfiguração da tecnologia, que a gente chama de Web 2.0, outras estratégias começam a se aliar à Web 2.0. Então a gente pode falar das próprias redes sociais, né? Digamos, o YouTube, né? Primeiro começamos com o YouTube, um espaço onde pode ser disseminado vídeos publicitários, né? O marketing viral, ele ganha um espaço, e junto com o Facebook, né, e Twitter, ele começa a ser o próprio espaço de divulgação das empresas. A internet influencia cada vez mais, tanto as pessoas como o idioma que elas falam. Com a língua portuguesa não foi diferente. A palavra internetês, ela é uma palavra de origem claramente proveniente do inglês e se adequou ao português com o sufixo -ês. Esse mesmo sufixo pode ser encontrado em palavras como juridiquês, como economiquês ou economiquês. E essas palavras geralmente têm um sentido pejorativo na língua portuguesa. No caso do internetês, esse valor pejorativo se observa também, porque vemos no uso da internet uma língua portuguesa muito mais flexibilizada no sentido de não obedecer às regras, tais como as gramáticas costumam prescrever. De todas as formas, isso prova que a comunicação é bastante flexível e que o uso da língua está condicionado às necessidades gerais de cada usuário. Há de se notar uma necessidade de diferenciar o que é escrever na internet e o que seria escrever um texto dentro de padrões gramaticais. Quando nós utilizamos um texto, por exemplo, em que há necessidade de um uso mais voltado aos padrões gramaticais, no sentido de você escrever um texto científico, você escrever um texto acadêmico, é diferente de quando, por exemplo, nós nos reportamos a um texto de e-mail, que requer, na verdade, uma maior intimidade com o interlocutor, de forma que essa maneira de se expressar deve, de certa forma, ser mais flexível. Há quem prefira usar a internet para jogos, para interagir nas redes sociais ou para fazer compras. Mas a internet pode ser um meio de pesquisa muito eficiente. A internet ela é uma grande ferramenta de pesquisa e para qualquer área, e ela pode ser usada para o bem ou para o mal. No primeiro momento é importante que o aluno tenha critério de escolha, critério de seleção. Quando ele liga o computador, acessa um primeiro site de busca, como o Google, e encontra uma série de textos ou referências relativos àquele assunto que ele quer. Né? A primeira coisa é checar a credibilidade daquela fonte. E depois, assim, que é a parte mais importante, que é a que eu chamo de sintonia fina, né, de uma limpeza, que é você ser capaz de entender a diferença entre copiar e citar. Então você precisa sim mencionar as ideias de outros autores, mencionar que você leu determinada conceituação no texto que você encontrou num certo site, e você precisa dizer de onde que veio aquela informação, qual o nome daquele autor, ou qual foi o endereço exato onde eu, leitor, posso encontrar aquele site. Isso aí é citar, isso aí é fazer a citação, é quando você dá crédito para quem você está mencionando. E uma outra coisa completamente diferente, que é criminosa, é o plágio. É a cópia sua, sem que você dê o crédito de quem é o autor daquela ideia. Existe a mãe de todas as regras, são 4 letrinhas, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. É isso que é é Deus das citações. É essa associação que determina quais são todas as regras e, eventualmente, a cada ano, a cada 2 anos, essas regras podem mudar. Que a internet se tornou um meio de comunicação rápido e interessante, não há como negar. Mas você sabe os cuidados que devemos tomar ao ficar muitas horas na frente do computador? Você costuma tomar algum cuidado com a postura quando fica na internet? Um pouquinho. Normalmente não.
Sim, porque eu já tive princípio de tendinite, tive que tratar, então eu sempre me preocupo com teclado, ombro e tal. Não. Tomo porque às vezes me dá dor na coluna e eu trabalho com isso. Mais ou menos, é difícil. A postura ideal de uma pessoa ao fazer qualquer atividade profissional deve respeitar a posição anatômica quando estiver sentado, obedecendo às curvaturas que existem na coluna. Buscar estar sempre com a coluna ereta, reta. Quanto tempo você costuma ficar na internet? Entre 1 a 2 horas. Dependendo, umas 12 horas direto. Tempo para fazer os trabalhos, alguma pesquisa, assim, um pulinho no Orkut e pronto. Não, só para procurar trabalho, fazer pesquisa. 2 horas por dia. Em casa eu fico, quando eu tô de bobeira, o tempo todo. O que seria de você sem a internet? Ia ser mais complicado até para fazer a faculdade, porque tudo a gente procura lá. Nada, porque hoje em dia tudo depende da internet, para tudo, né? Até se comunicar com alguém para algum programa de emprego. Agora é essencial, né, pra gente, porque para pesquisa, para faculdade. Pô, no momento não. A internet deixou de ser luxo para ser necessidade mesmo. Hoje é difícil, né? Você conseguir trabalhar, você conseguir estudar, você conseguir pesquisar alguma coisa sem internet, né? Você sente algum desconforto nos seus olhos? Sinto. Atrás, principalmente no fundo dos olhos, começa a dar uma dorzinha de vez em quando. Às vezes sim. Às vezes fica ardendo quando a gente passa um pouco do tempo na internet, sim. Não. Até porque desde muito pequena eu uso óculos, então não dá nenhuma alteração. Às vezes sim, muito tempo, você fica muito tempo, a gente sente, parece que embaça, né, a visão. E fica um pouco dolorido, mas a gente dá um jeito, né, ter que sair um pouco da tela, descansar, levantar um pouco da cadeira, a gente tentar, como se diz, não ficar tem muito tempo parado numa posição só, né. A posição de visão da tela do computador deve ser uma confortável, em torno de 50 centímetros a 1 metro no máximo. No próximo bloco, vamos falar sobre internet e mercado de trabalho. A gente já volta. Tem gente que usa bastante a internet no trabalho, e saber navegar bem pode ser importante no mercado. O mercado de internet vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. O Brasil é o 7º maior mercado de internet no mundo, com 46,3 milhões de acessos só no ano de 2011, número 16% maior que em 2010. Celular, tablets, notebooks, a internet está em casa, no trabalho, na rua. As redes sociais, os vídeos e as compras pela internet impulsionam os acessos à web. E em meio a tantos atrativos, este mercado em pleno crescimento precisa de mais profissionais. Com isso, novos cargos vão surgindo e outros acabam sendo valorizados. Como, por exemplo, o cargo de web designer, que pode ganhar até R$ 5.500. Ou até mesmo um gerente de e-commerce, que ganha até R$ 13.000. E com o mercado da internet crescendo, surgiu uma nova modalidade de trabalho, o home office. Home office é uma expressão americana que significa escritório em casa. Na verdade, ele surgiu com o advento da internet e é uma nova modalidade de trabalho, um tanto mais flexível, com maiores possibilidades. Para a pessoa, de uma maneira geral, as vantagens são bastante grandes, né? A questão da qualidade de vida, a possibilidade de estar em casa, mais próximo da família, a possibilidade de ter uma alimentação mais saudável, a redução do estresse por conta, né, dos deslocamentos que hoje a gente tem nas grandes cidades. A gente tem aí algumas desvantagens. Ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de estar próximo à família,
isso tem que ser muito bem dosado, né? Tem que ter uma disciplina muito grande por conta da empresa. O que a gente pode dizer que é uma desvantagem? É a questão da sucessão, no caso da perda daquele funcionário. A reposição é mais difícil porque eu preciso ter um profissional que esteja habilitado, com uma infraestrutura, né, física montada e que tenha interesse em trabalhar nessa modalidade também de trabalho. Os Estados Unidos e a Europa já trabalham com essa modalidade já há bastante tempo. No Brasil, isso é recente, né, principalmente com a questão do avanço tecnológico, com a vinda da internet, então isso ficou mais difundido. O home office também facilita a vida de pequenos e microempresários, como comenta o gerente de TI de uma empresa de informática, Cristiano Xavier. A IBM faz muito isso. Eu sou hoje um profissional, né, de uma certa empresa, mas eu sou um DBA, eu sou um especialista em banco de dados. Ela me contrata por eu ter uma empresa e eu trabalho num certo horário na minha casa, no meu home office, tá? E eu presto esse serviço num horário estipulado, né, e ganho por hora para ela. Segundo o Cristiano, o controle do trabalho do funcionário pode ser feito de diversas maneiras. A partir do momento que você abre um chat, por exemplo, de conversação, ou você tem um programa que você possa ter um controle de, por exemplo, um help desk, né, é um controle de tempo do funcionário, que ele está tendo ali a funcionalidade dele em tempo real. Esse é um tipo de controle que você pode ter. Você já ouviu falar em Twitter? Pois saiba que ele pode ser usado tanto para os negócios quanto para deixar uma pessoa famosa. O Twitter começou em 2007, né, muito com aquele espaço pessoal, né, como um lugar de exposição do eu, o que eu estou fazendo. A gente viu que ao longo dos anos várias pessoas importantes começaram a utilizar o Twitter para disseminar informação. Então a gente vê o Luciano Huck, né, foi um dos twitteiros que utiliza até hoje muito Twitter para se comunicar, né, com seus telespectadores, né. A gente vê o próprio CQC, utiliza muito o Twitter para chamar a atenção dos usuários para o próximo programa, né. A gente vê que o Twitter ele vem como uma ferramenta muito próximo do blog, né? A gente até diz que o Twitter é um microblog e só que você tem um espaço muito pequeno para redigir no Twitter. Você tem 140 caracteres para passar informação, né? Só que você pode fazer o Twitter como um espaço, como uma estratégia para divulgar a sua matéria, né? Para você, o que acontece hoje? A gente vê isso, que as empresas jornalísticas, né, as próprias empresas fazem com o consumidor, elas colocam a divulgação ali, né, de promoções, né, ou informações importantes do que está acontecendo no mundo. E aí, se você tem interesse, você clica e você lê a matéria. Ou se você tem interesse, você clica e participa da promoção. A gente vê que o Twitter ele tem um espaço na internet importante. Por quê? Porque ele trabalha também, como todas as redes sociais e como é esse momento que a gente está vivendo a Web 2.0, a estratégia de compartilhamento da informação. O programa de hoje passou em revista a palavra internet. E se você tem alguma sugestão para as próximas edições, te dou uma dica: use a internet. Envie um e-mail para centrodetv@unisuan.edu.br e até a próxima. Tchau!